Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre o funcionamento do terceiro chakra, o plexo solar, e quais são os indícios e as consequências de um plexo solar em desequilíbrio. Vamos lá. Antes de descrever esses indícios e essas consequências, vamos relembrar algumas questões essenciais a respeito do plexo solar. O plexo solar é responsável pela energia que gera nossa capacidade de digerir as emoções, pelo desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, autoafirmação e do vínculo com outras pessoas através da nossa expressão autêntica. A missão do plexo solar é a de representar o nosso sol interior, o nosso centro energético. Através do terceiro chakra, nós absorvemos a energia solar que nutre e vitaliza o nosso corpo etérico e o nosso corpo físico. Quando ele está equilibrado, nós nos autoaceitamos e aceitamos também os outros, assim como eles são. Sentimos paz, harmonia, aceitamos os nossos sentimentos, desejos e experiências. Compreendemos que o que nós sentimos, desejamos e experimentamos promovem a expansão da nossa autoconsciência. Já quando o plexo solar está desequilibrado, pode gerar distúrbios digestivos, diabetes, agressividade e falta de autoestima. Agora que a gente já fez esse panorama, vejamos quais são os indícios e as consequências de um plexo solar em desarmonia segundo a sua atividade. Quando o terceiro chakra apresenta uma hiperatividade, pode haver uma tendência de controlar o próprio comportamento. Interpretando superficialmente, controlar o próprio comportamento pode parecer algo bom. Mas, na verdade, precisamos entender o que nos leva a adotar certos comportamentos. Refletir sobre a gravidade deles. São comportamentos prejudiciais ou socialmente reprováveis? Quando os comportamentos realmente são prejudiciais, nós precisamos nos reeducarmos para aprender a modificá-los. Quando eles são reprováveis socialmente, mas não prejudicam ninguém, precisamos repensar e avaliar o que é mais importante. É mais importante nos comportarmos de acordo com a nossa essência ou é mais importante sermos aceitos? Evidentemente, todos nós queremos ser aceitos, mas é melhor do que nós sermos aceitos é sermos aceitos como somos e não como nós parecemos ser. Vamos exigir muito menos do nosso plexo solar se usarmos suas energias para deixar irradiar a nossa essência. Outro indício de um plexo solar hiperativo é a tendência a exagerar na hora de exercer poder e conquista ao nosso redor. Alguns podem ser submissos no trabalho e tiranos em casa com seus familiares. Outros se aproveitam de uma posição de hierarquia no trabalho e humilham os seus colegas e subordinados. Seja como for, em ambos casos, a pessoa carrega um vazio interior que nada é capaz de preencher. Um plexo solar hiperativo pode estar por trás do desenvolvimento de uma força de ação extraordinária. No entanto, as motivações que impulsionam essa força são inadequadas. A pessoa não se sente suficiente, então ela busca desesperadamente preencher essa sensação de vazio através de conquistas. Ela pode alcançar riquezas e reconhecimento, pode projetar uma imagem de sucesso, mas por dentro ela continua carregando essa carência. Em alguns casos, a pessoa dobra a aposta. Ela pode começar a ambicionar objetos mais desafiadores. Nesse afã de possuir e conquistar, ela pode enveredar por caminhos complexos e realmente reprováveis. Já na contramão desse comportamento, a pessoa pode apresentar uma falsa imagem de submissão, mas por dentro, ela carrega um desejo oculto de exercer poder.
Esse desejo pode ser muito intenso, mas ela tenta reprimir e paralisa suas emoções. No entanto, essas emoções acumuladas e não digeridas podem explodir em uma raiva intensa e descontrolada. E também nós costumamos ouvir e quem sabe até dizer que para a gente saber quem realmente é uma pessoa é só dar poder na mão dela. Então, tem muita gente que carrega essa falso ar de humildade, de submissão, mas na verdade ela esconde um pequeno tirano ou até um grande tirano dentro de si. Deixa eu passar aqui o slide. Ok. Já quando o plexo solar está hipoativo, a pessoa pode se sentir um fracasso. Ela pode não conseguir enxergar nada na vida dela além de obstáculos. Diante disso, ela pode adotar uma posição vitimista, ficar esperando que alguém venha resgatá-la, que faça por ela algo que ela mesma não está disposta a fazer. E por quê? Porque ela está totalmente desconectada do seu poder pessoal. Ela não tem autoestima. Algumas vezes a pessoa pode até ter consciência do seu papel no mundo, do que tem que fazer, das situações que ela experimenta e até das atitudes que ela precisa tomar para modificar o que precisa ser modificado. Porém, ela não possui o quê? O impulso necessário para fazer, para agir, para resolver o que precisa ser resolvido, para fazer as transformações. Então, ela se frustra e se sente impotente. Pode sofrer de graves consequências no futuro por isso, né? Se você se encontrar diante de casos assim, o que eu recomendo é que você dê uma olhadinha nos chakras 1 e 2, né? O básico e o sacro, né? Que eles também sejam analisados. Porque a pessoa pode estar com o nível de energia vital muito baixo. Isso é indício de um desequilíbrio no chakra básico. Ela pode estar também desmotivada, um sinal de desequilíbrio no sacro. Então, se é assim, dá uma olhadinha nos chakras 1 e 2 e também na energia vital através do biômetro de Bovie, certo? Bem, como nós vimos na aula anterior, o plexo solar faz uma espécie de síntese e transmutação das energias do chakras 1 e do chakra 2. Se as energias do básico e do sacro chegam com déficit no plexo solar, ele não vai poder gerar as transformações, essa combustão, né, característica do elemento fogo, que é ligado ao terceiro chakra. O chakra básico, como vimos, carrega aquelas informações das nossas raízes, do nosso clã. Se essas raízes são frágeis, as energias vão para o sacro também, debilitadas. E o sacro, como também já vimos, gera o contato social, tendo como base o aprendizado da primeira infância, das raízes. Com as energias debilitadas, esse contato social e essa individualidade vinculada ao outro também se define com bases sólidas. Não se define com bases sólidas, digo. Bem, para concluir essa aula, vamos falar dos distúrbios relacionados com desequilíbrio do plexo solar. Como já vimos, nós utilizamos as energias do plexo solar para digerir as emoções. Ele está intrinsecamente ligado ao nosso sistema digestivo. Ele rege o pâncreas. O pâncreas funciona como glândula, como órgão e como glândula. Você lembra? Como órgão, ele decompõe os alimentos em moléculas mais simples. Como glândula, ele metaboliza as moléculas nutritivas, distribui ou as acessa quando é necessário. Simbolicamente, como órgão, ele se encarrega de desfragmentar situações que são difíceis de digerir. E como glândula, tem a ver com acesso àquilo que nos nutre no nosso meio. Para a metamedicina, o pâncreas tem a ver com nosso valor e nossa alegria de viver. Nós vimos isso exatamente nas aulas sobre o sistema digestivo. Então, aqui a gente vê
como isso se entrelaça. Então, o plexo solar fala do nosso valor próprio, do nosso poder pessoal. Ele é o nosso sol interior, a nossa alegria. Diante disso, muito dos problemas do sistema digestivo estão direta ou indiretamente relacionados com os desequilíbrios do plexo solar. E algumas das doenças que podemos citar são úlceras gástricas ou duodenais, problemas de cólon ou intestinais, colite ulcerosa, síndrome do intestino irritável, gastrite, pancreatite ou diabetes, constipação e diarreia, indigestão, seja crônica ou seja aguda, distúrbios digestivos, anorexia e bulimia, disfunção hepática, hepatite, disfunção adrenal e câncer de pâncreas. Bem, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até lá!